Olá, meu irmão e minha irmã. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós nesse dia maravilhoso de hoje e que a Santa Palavra seja luz para os nossos corações. Reze comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus irmãos, e para a nossa reflexão de hoje, para a nossa meditação, nós vamos entrar na leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, de 22 a 35. Belíssimo Evangelho, que fala da consagração do Filho Jesus Cristo ao nosso Senhor, nosso Deus e Pai. E lá fala assim: concluindo os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo aos pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e o louvou a Deus nestes termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradição, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Amém. Meus irmãos, aqui que a gente vê nessa leitura de hoje, que como que Maria e José seguiam fielmente as leis do Senhor naquela época. Já era tempo, 8º dia, o menino tinha sido circuncidado e tinha que se apresentar para fazer a purificação. Concluídos os dias da purificação segundo a lei, então eles seguiam a lei, eles seguiam as regras daquela época. E esse tempo tinha chegado, eles foram apresentar o menino Jesus ali no templo para o Senhor. Nesse pedacinho trazendo para nós hoje, meus irmãos, que nós rezamos, que nós falamos que somos cristãos, que somos católicos. Olha, e como que será que está a nossa vida diante de tudo isso que a gente está falando aqui? Nossos meninos estão crescendo, será que estão sendo apresentados para o Senhor? Será que os nossos filhos estão sendo batizados? Será que os nossos filhos estão sendo crismados na época certa? Porque a gente sabe que esse sacramento do batismo é algo divino, é algo sublime. Uma criança, quando nasce, você vai e apresenta ao Senhor. A gente sabe que muitos não são batizados quando pequeno, deixa crescer, mas a nossa igreja, ela nos pede, a nossa igreja católica, apostólica, pede para que quando se nasce, o pai e a mãe batizem suas crianças, apresenta ao Senhor. E ali o Espírito Santo já está nela. Deixa de ser criatura e passa a ser um filho ungido de Deus. O batismo é algo que nós não podemos deixar passar os anos, porque depois de velho, não, graças a Deus, se você foi batizado, se você ainda batizou depois de velho, isso é uma graça muito grande. Nós precisamos batizar as nossas crianças quando novinhos, assim como fala aqui na lei, naquela época era com 8 dias, Jesus Cristo estava sendo apresentado ao Senhor, como pedia na lei de Moisés. E nós hoje, a nossa igreja pede para que nossas crianças sejam batizadas.
e com 7 anos, 8 anos, 9 anos, que nós possamos levar as nossas crianças nas catequeses, ensinar a lei de Deus desde pequeno. Essa leitura de hoje é maravilhosa para que isso possa abrir o meu olho, o seu olho, para que, o que a gente está oferecendo para as nossas crianças, o que nós estamos levando elas a ver. Será que nós estamos sendo espelho? Quantas coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes deixamos para depois. E aqui fala que o Simeão, um homem justo, que estava cheio do Espírito Santo, foi revelado que ele não morreria sem ver a graça de Deus. O Espírito Santo tomou conta dele, ele foi ao templo e viu ali que estava se cumprindo o que o Senhor tinha falado para ele, não morreria sem ver o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne e osso, menino Jesus Cristo. Meus irmãos, e ali a gente consegue entender que o Espírito Santo envolvia o coração daquele homem, Simeão, cheio da graça, cheio de Deus. Foi revelado a ele que ele seria ele conversando ali com seus pais, Maria e José, que ele seria uma causa de queda e soerguimento. Ele iria contradizer muitas coisas em seus corações. Olha só, que ele iria revelar a verdade dentro do coração. Aqui no versículo 33, fala assim, ó, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se dizia. Simeão começou a falar, revelar coisas que o Espírito já tinha revelado no coração dele, quando ele viria aquele menino. E ele fala aqui no capítulo 34, Simeão abençoou e disse a Maria, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e soerguimento. Ele iria derrubar os poderosos, aqueles que se diziam doutores da lei, que saberia tudo. Por isso que ele diz aqui mais para baixo no 35, a fim de ser revelado os pensamentos de muitos corações. Aqueles que diziam que eram e não eram nada, que falavam, mas não praticavam, que queriam estar só debaixo dos seus ornamentos, das suas grandes vestes, mas não usava de fato o que era a palavra de Deus. E hoje o Senhor vem falar para mim e para você, o Senhor revela, o Espírito Santo revela aquilo que está no nosso coração. E nas últimas palavras ali no versículo 35, ele fala para Maria, mãe de Jesus, e uma espada transpassará a tua alma. Que espada que foi essa? Que espada que seria essa na época? As dores de Maria, vendo seu filho sendo judiado, crucificado, porque amou e amou até a morte de cruz. E ela viveu todo esse martírio com o teu filho Jesus Cristo. Meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos abrir o nosso coração, deixar com que esse Jesus, esse menino Jesus, nós estamos ainda vivendo essas oitavas de Natal ainda. Nasça, Senhor Jesus, dentro do meu coração. Que nós possamos falar isso de verdade. Nasça, Senhor Jesus, no coração da minha família, dos meus amigos, dos meus parentes, daqueles que mais necessitam. Adentra, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo dentro do coração de todos esses que precisam, Senhor. Que têm buscado, que têm clamado a Ti e não têm encontrado. Nós te pedimos, Pai, nesse momento, nesta oração, que o Senhor visite cada lar, Senhor. Cada família que está sendo destruída pelas forças do inimigo. Não permita, Senhor, mas que nós vejamos a graça, o amor, a glória do Senhor resplandecer sobre todas as famílias, que o mal não tenha força, Senhor, porque é o Seu nome quem vai à frente. Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer por esse dia tão maravilhoso de hoje, por o Senhor abrir os nossos corações nesta palavra, e que nós possamos apresentar os nossos filhos a Ti. Eu Te louvo, Te agradeço, Te exalto o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar e clicar em inscrever-se, apertar o sininho, dar um joinha, deixar o seu like e envie essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, seu grupo da família. Deixe um comentário aí que você sentiu da oração e que sejamos evangelizadores, levando essa graça, esse menino Jesus a todas as famílias. Fiquem todos com Deus e até a próxima.